O Egito Antigo, uma das civilizações mais fascinantes da história humana, nasceu nas margens férteis do rio Nilo. Esse rio monumental, que corta o deserto do Saara de sul a norte, foi a principal razão para o surgimento e o florescimento de uma cultura duradoura por milênios. Sem o Nilo, o Egito não existiria como o conhecemos. As enchentes anuais do rio fertilizavam as terras às suas margens, criando condições perfeitas para a agricultura em uma região essencialmente desértica. As primeiras comunidades egípcias começaram a se formar por volta de 5000 a. Código durante esse período, conhecido como período pré-dinático. Pequenos grupos humanos se instalaram ao longo do Nilo, onde aprendiam a plantar trigo, cevada e linho. Eles também domesticavam animais como ovelhas, cabras e bois, e começaram a desenvolver técnicas rudimentares de cerâmica e tecelagem. Esses primeiros habitantes viviam em cabanas feitas de barro e junco, e aos poucos formavam vilas organizadas. Com o tempo, essas pequenas comunidades se agruparam em duas grandes regiões: o Alto Egito, ao sul, onde o Nilo nasce, e o Baixo Egito, ao norte, onde o rio deságua no Mediterrâneo, formando o famoso delta do Nilo. Essas duas regiões desenvolveram culturas distintas, com divindades próprias e reis locais. No entanto, a rivalidade entre elas culminou em uma unificação que marcaria o início da história egípcia como império. Por volta de 3100 a. Código, o lendário rei Narmer, também conhecido como Menes, teria unificado o Alto e o Baixo Egito, dando início à chamada Primeira Dinastia e ao que se conhece como período arcaico. Essa unificação é simbolizada por uma coroa dupla, que combinava a coroa branca do Alto Egito com a vermelha do Baixo Egito. A capital do novo reino passou a ser Mênfis, localizada estrategicamente entre as duas regiões, com a centralização do poder nas mãos do faraó. Considerado um deus vivo, o Egito começou a desenvolver uma estrutura administrativa organizada, com escribas, coletadores de impostos, engenheiros e arquitetos. A escrita hieroglífica começou a se fixar nesse período, usada para registrar conquistas, organizar a economia e registrar práticas religiosas. O papel do escriba tornou-se um dos mais respeitados na sociedade egípcia. O Egito rapidamente floresceu. A agricultura facilitada pelas cheias do Nilo alimentava a população crescente e permitia o acúmulo de excedentes. Esse excedente possibilitou a especialização de funções. Artesãos, ferreiros, soldados e sacerdotes começaram a surgir, organizando uma sociedade cada vez mais complexa. O comércio também se expandiu, com contatos com regiões como a Núbia, o Levante e até o Mar Egeu. A religião já ocupava um papel central. Os egípcios acreditavam em uma vasta gama de deuses, cada um responsável por aspectos específicos da vida e da natureza. O faraó era visto como um intermediário entre os deuses e os homens. Templos começaram a ser construídos, e os rituais religiosos passaram a fazer parte do cotidiano da civilização. Assim começava a jornada milenar do Antigo Egito, uma civilização que resistiria por mais de 3000 anos e deixaria um legado eterno. Com a unificação do Egito e a consolidação do poder dos faraós, o país entrou em uma nova fase de estabilidade e crescimento, conhecida como o Antigo Império, que se estende aproximadamente de 2686 a 2181 no Alto. Esse período ficou marcado por um governo central forte, avanços na engenharia e arquitetura, e o surgimento de uma das maiores marcas do Egito Antigo, as pirâmides. Durante o Antigo Império, a administração do Estado egípcio se tornou cada vez mais sofisticada. O faraó era considerado o centro de todo o universo egípcio, um ser divino. Filho de Ra, o deus do sol, tudo girava em torno de sua figura. Sob seu comando, uma hierarquia administrativa se espalhava por todo o território, com governadores-chefes do obras, sacerdotes e escribas que coletavam tributos, organizavam o trabalho e mantinham o controle das regiões. Foi nesse período que o Egito atingiu um alto grau de organização social e técnica. O domínio da matemática e da engenharia permitiu a construção de obras monumentais. A mais impressionante delas foi a Pirâmide de Quéops, em Gizé, construída por volta de 2600 a.C. Durante a Intravenoso Dinastia, ela foi feita com cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra e chegou a medir aproximadamente 147 metros de altura. Por mais de 3.800 anos, foi a estrutura mais alta do mundo. As pirâmides eram mais do que túmulos. Elas representavam a conexão entre o faraó e os deuses, a escada espiritual para a vida após a morte. Para os egípcios, a morte não era o fim, mas uma transição para uma nova existência. Por isso, os túmulos reais eram recheados de bens preciosos, comida, móveis
e tudo que o faraó pudesse precisar no outro mundo. O cuidado com os mortos era fundamental para garantir a imortalidade da alma. Outros grandes faraós desse período incluem Djoser, responsável pela construção da pirâmide de degraus em Saqqara, considerada o primeiro grande edifício de pedra do mundo, projetada pelo arquiteto e sábio Imhotep. Ele acabou sendo tão venerado que mais tarde foi deificado. Também se destacam os reis Quefren e Miquerinos, ambos também enterrados nas famosas pirâmides de Gizé, que junto com a Esfinge, formam um dos mais impressionantes complexos arquitetônicos da antiguidade. A capital do reino continuava sendo Mênfis, centro político e administrativo do antigo império. A cidade era repleta de templos, palácios e armazéns. Era lá que se concentrava o poder do Estado, e de onde saíam ordens que eram obedecidas por todo o Vale do Nilo. Apesar de toda a grandiosidade, o antigo império começou a declinar no final da dinastia, quando a autoridade do faraó enfraqueceu e os governadores locais, chamados de nomarcas, passaram a agir com mais independência. A centralização do poder ruiu, e o país mergulhou em um período de instabilidade política e fome, conhecido como o primeiro período intermediário. Esse intervalo de crise, porém, seria superado com o surgimento de uma nova era de reunificação e renascimento cultural. O Médio Império. Após o colapso do Antigo Império, o Egito enfrentou cerca de 2 séculos de instabilidade, fome e divisão. Esse período turbulento, conhecido como o primeiro período intermediário, aproximadamente de 2181 a 2055 a.C., foi marcado por disputas entre nomarcas, os governadores das regiões, e pela fragmentação do poder central. A autoridade dos faraós quase desapareceu, e diferentes centros de poder surgiram, como em Heracleópolis, no Baixo Egito, e Tebas, no Alto Egito. Foi justamente em Tebas que surgiu uma dinastia capaz de reunificar o país. O faraó Mentuhotep II da 11 Dinastia conseguiu derrotar os rivais do norte e restabelecer a unidade do Egito por volta de 2055 a.C., dando início ao que os historiadores chamam de Médio Império. Esse novo período duraria até cerca de 1650 a.C. e traria consigo um renascimento político, econômico e cultural. Durante o Médio Império, a capital foi transferida de volta para Tebas, e o Egito voltou a florescer sob um governo centralizado. Os faraós retomaram o controle sobre os nomarcas, reorganizando a administração e reforçando a autoridade do Estado. O exército também ganhou importância, não apenas para manter a ordem interna, mas para conduzir campanhas militares na Núbia ao sul, Reca-e Ouro, e no Levante ao nordeste, garantindo rotas comerciais. Um dos grandes legados desse período foi o desenvolvimento da literatura egípcia. Textos como as Instruções de Amenemate, a História de Sinui e o Conto do Camponês Eloquente foram escritos nessa época, demonstrando um alto nível de sofisticação literária. Também houve avanços significativos na escultura, pintura e arquitetura, com a construção de templos mais elaborados e túmulos escavados em rochas nas encostas das montanhas, especialmente na região de Beni Hassan. A figura do faraó continuava central, mas já não era mais vista como absolutamente divina. Os reis do Médio Império adotavam uma postura mais paternalista, se apresentando como protetores do povo e servidores de Maat, menos a deusa da ordem, da justiça e da harmonia universal. A religião se tornava mais acessível, com a ampliação do culto ao deus Osíris, senhor do submundo e símbolo da esperança na vida após a morte. A economia egípcia também prosperou. A agricultura, sempre dependente do Nilo, estava mais organizada, e a irrigação foi ampliada. Os contatos comerciais com o exterior aumentaram, com caravanas e embarcações trazendo bens de luxo e matérias-primas de regiões distantes, como madeira do Líbano, incenso da Somália e pedras preciosas da Núbia. Contudo, mesmo esse período de estabilidade e renascimento chegou ao fim. A partir de cerca de 1650 a.C., o Egito voltou a se fragmentar. Povos estrangeiros começaram a se estabelecer no delta do Nilo e, eventualmente, tomaram o controle do norte do país. Assim começou o segundo período intermediário, marcado pela dominação dos misteriosos e controversos Hyksos. Por volta de 1650 a.C., o Egito mergulhou novamente em um período de fragmentação e instabilidade, conhecido como o segundo período intermediário. A autoridade dos faraós do Médio Império enfraqueceu, e a descentralização do poder abriu caminho para a invasão e ocupação do norte do Egito por um povo estrangeiro, os Hyksos. O termo Hyksos vem do egípcio Eka Hazut,
que significa chefes de terras estrangeiras. Eles eram povos de origem asiática, provavelmente vindos da região da Palestina ou da Síria. Não foi uma invasão súbita e destrutiva, como às vezes se imagina, mas sim uma migração gradual que se intensificou com o tempo. Os Hicsos aproveitaram a fragilidade do governo central egípcio para se estabelecer no delta do Nilo e, mais tarde, conquistar cidades importantes como Avaris, que se tornou sua capital. A presença dos Hicsos causou grande desconforto entre os egípcios. Pela primeira vez na história, uma parte significativa do Egito estava sob controle estrangeiro. No entanto, os Hicsos não destruíram a cultura egípcia, menos ao contrário. Adotaram muitos de seus costumes, títulos reais e até mesmo os deuses locais. Eles se apresentavam como faraós e mantinham a estrutura administrativa do país, ao mesmo tempo em que introduziam novas tecnologias e práticas militares. Entre as contribuições mais importantes dos Hicsos estão o uso do cavalo e da carruagem de guerra, além de novos tipos de armas de bronze, como o arco composto e a espada curva Hopesh. Essas inovações militares seriam mais tarde aproveitadas pelos próprios egípcios em suas campanhas de reconquista. Enquanto o norte estava sob domínio Hicso, o sul do Egito continuava sob controle de dinastias egípcias locais. Com base na cidade de Tebas, esses reis tebanos resistiam ao domínio estrangeiro e, com o tempo, iniciaram uma série de guerras para retomar o controle total do país. O processo de reconquista foi liderado por uma série de faraós da 17ª dinastia, como Seqenenhetal, que morreu em batalha contra os Hicsos, e Camés, que continuou a luta. No entanto, foi seu sucessor, Amose, quem finalmente derrotou os invasores e unificou novamente o Egito. Por volta de 1550 a expulsão dos Hicsos marcou o fim do segundo período intermediário e deu início a um dos períodos mais grandiosos da história egípcia, o Novo Império. Essa nova fase seria marcada por faraós poderosos, conquistas militares, riquezas sem precedentes, construções monumentais e figuras históricas lendárias como Hatshepsut, Thutmose III, Akhenaton, Nefertiti, Tutankhamon e Ramsés II. O Egito não apenas se recuperaria da ocupação estrangeira, mas se tornaria uma potência imperial, estendendo seu domínio para além de suas fronteiras tradicionais. Com a expulsão dos Hicsos e a reunificação do país, sob Amose, por volta de 1550 a.C., começou o período mais glorioso da história egípcia, o Novo Império. Essa fase durou aproximadamente até 1070 a.C., e foi marcada por uma centralização forte do poder, grandes conquistas militares, riquezas acumuladas e uma produção artística e arquitetônica sem precedentes. O Novo Império é frequentemente considerado o auge do Egito como potência imperial. Diferentemente dos períodos anteriores, os faraós agora adotaram uma postura expansionista. Em vez de apenas proteger as fronteiras, passaram a conquistar terras no exterior. Campanhas militares bem-sucedidas expandiram os domínios egípcios para o sul, na Núbia, e para o nordeste, na Ásia, chegando até a Síria. Um dos faraós mais destacados nesse aspecto foi Thutmose III, da 18ª dinastia, conhecido como o Napoleão do Egito. Ele liderou pelo menos 17 campanhas militares e transformou o Egito na maior potência do Oriente Próximo, cobrando tributos de reinos vizinhos e estabelecendo colônias e guarnições militares. Seu reinado foi um dos mais longos e bem documentados da história egípcia. Antes dele, uma figura extremamente singular assumiu o trono: Hatshepsut, uma das poucas mulheres faraós. Ela governou como rainha faraó por cerca de 20 anos, e é lembrada por um reinado pacífico, focado no comércio e em obras monumentais, como o magnífico templo mortuário, em Deir el-Bahari. Perto de Luxor, Hatshepsut consolidou rotas comerciais importantes, como a que levava à terra de Punt, trazendo ao Egito produtos valiosos como incenso, ébano e ouro. No campo religioso, uma revolução dramática aconteceu sob o reinado de Akhenaton. Inicialmente chamado de Amenófis Intravenoso, ele tentou substituir o tradicional politeísmo egípcio por uma forma primitiva de monoteísmo, centrada no deus Sol-Aton. Mudou a capital para a cidade de Akhetaton, atualmente Amarna, e rompeu com os poderosos sacerdotes de Amon. Essa heresia de Amarna abalou profundamente a sociedade egípcia, mas foi revertida logo após sua morte. Seu filho, o famoso Tutankhamon, restaurou os cultos antigos e retornou a capital para Tebas. Embora seu reinado tenha sido curto e sem grandes feitos, ele se tornou mundialmente conhecido por causa da descoberta de sua tumba intacta, em 1922,
por Howard Carter, um dos maiores achados arqueológicos da história. O auge do novo império talvez tenha ocorrido sob Ramsés II, também conhecido como Ramsés o Grande. Ele reinou por cerca de 66 anos e deixou um legado impressionante de templos, estátuas e batalhas. É famoso pela Batalha de Kadesh contra os hititas e por assinar um dos primeiros tratados de paz conhecidos da humanidade. Ramsés II também é lembrado pela construção do monumental Templo de Abu Simbel, no sul do Egito. Durante o Novo Império, o Egito viveu uma era de luxo, arte refinada e influência internacional. No entanto, ao fim do período, o poder dos faraós começou a declinar, e o país entraria em mais um período de crise. Apesar do esplendor e das conquistas do Novo Império, o Egito começou a dar sinais de desgaste ao final da 20ª dinastia. O longo reinado de Ramsés II foi seguido por sucessores menos eficientes e por crescentes dificuldades econômicas, sociais e políticas. Um dos principais fatores desse declínio foi a crescente influência dos sacerdotes do deus Amon, especialmente em Tebas, que passaram a exercer um poder quase igual ao dos faraós. Com o tempo, o faraó deixou de ser o único detentor do poder e passou a dividir a autoridade com líderes religiosos e militares. O Estado se fragmentava internamente, enquanto ameaças externas cresciam. Tribos líbias e povos do mar começaram a invadir o território egípcio, especialmente a região do delta do Nilo. A estabilidade que havia sido construída com tanto esforço durante séculos começou a ruir. A partir do c. 1078 c. o Egito entrou em uma nova fase conhecida como o Terceiro Período Intermediário, marcado por instabilidade, divisão e declínio. Essa fase durou cerca de 400 anos e foi caracterizada por uma série de dinastias concorrentes, algumas locais, outras estrangeiras, que controlavam diferentes partes do país ao mesmo tempo. Um exemplo dessa divisão foi a existência simultânea de dois centros de poder. No norte, a cidade de Tanis, onde faraós líbios assumiram o controle e se autoproclamavam legítimos sucessores da realeza egípcia. E no sul, Tebas, onde os sumos sacerdotes de Amon governavam de forma autônoma, quase como reis, embora mantendo a aparência de lealdade ao trono. Durante esse período, os faraós tiveram que lidar com constantes invasões e revoltas internas. O Egito perdeu gradualmente sua influência internacional e o controle de territórios na Ásia e na Núbia. O país deixou de ser uma potência militar e passou a ter um papel secundário no cenário do Oriente Próximo. Apesar das dificuldades, o Terceiro Período Intermediário não foi um tempo de completa decadência cultural. A arte, a escrita e a religião continuaram vivas, mesmo que com menos grandiosidade. Os túmulos se tornaram mais modestos, e muitos dos templos antigos foram restaurados ou ampliados por governantes que buscavam legitimar seu poder por meio da tradição. Um dos eventos marcantes dessa época foi a ascensão da dinastia Núbia, também chamada de 25 Dinastia, composta por faraós originários do reino da Núbia. Ao sul do Egito, esses reis, especialmente Piê e Taharka, conseguiram reunificar o Egito por um tempo e tentaram restaurar os valores e a glória do antigo reino. Seu domínio, porém, também seria interrompido pela chegada de uma nova potência, os assírios. O enfraquecimento contínuo do Egito durante o Terceiro Período Intermediário abriu espaço para sucessivas invasões estrangeiras, que acabariam moldando os séculos finais da história faraônica. No final do Terceiro Período Intermediário, o Egito já não era mais a grande potência que fora durante o Novo Império. A instabilidade interna, a fragmentação do poder e as constantes ameaças externas deixaram o país vulnerável. Foi nesse contexto que surgiram novos invasores vindos do crescente Império da Assíria, que passou a expandir agressivamente suas fronteiras. Por volta de c. 671 a.C., o rei assírio Assaradão invadiu o Egito e conquistou Mênfis, impondo seu domínio sobre o norte do país. Pouco depois, seu filho Assurbanipal prosseguiu com a conquista, saqueando Tebas e enfraquecendo ainda mais o poder dos faraós egípcios. Durante esse período, o Egito foi forçado a aceitar governantes impostos pelos assírios ou aliados a eles. Contudo, os assírios não permaneceram por muito tempo. Seu império também começaria a declinar no final do século VII a.C., e com isso o Egito teve uma breve oportunidade de retomar parte de sua autonomia. Surge então a chamada 26 Dinastia, conhecida como Dinastia Saíta, com capital na cidade de Sais. No delta do Nilo, essa dinastia promoveu uma espécie de renascimento cultural, buscando inspiração nos antigos modelos do Antigo e Novo Império. O faraó mais destacado dessa fase foi Psamético I, que conseguiu reunificar o país
e reforçar o exército com auxílio de mercenários gregos e lídios. Os saítas restauraram templos, incentivaram a arte e a literatura, e mantiveram uma relativa estabilidade política. Mas o renascimento foi curto. Uma nova ameaça se aproximava do leste. O Império Persa, sob o comando de Ciro o Grande, e depois, seu filho Cambises II em 525 a. Cambises II derrotou o faraó Psamético III na Batalha de Pelúsio e anexou o Egito ao Império Persa. Começou então o que os historiadores chamam de primeiro período persa. Os persas passaram a governar o Egito como uma satrapia província do império. Embora tenham respeitado algumas tradições religiosas locais, mesmo assim, os egípcios viam os persas como estrangeiros dominadores. Durante os 2 séculos seguintes, o Egito viveria entre curtos períodos de independência e novas dominações. Após a queda dos persas, com a chegada de Alexandre, o grande M332 a. Código, o Egito entrou em uma nova fase. A era helenística. Alexandre foi recebido como libertador pelos egípcios e coroado como faraó em Mênfis. Logo depois, fundou a cidade de Alexandria, que se tornaria um dos centros culturais e econômicos mais importantes do mundo antigo. Após a morte de Alexandre, um de seus generais, Ptolomeu, assumiu o controle do Egito e fundou a dinastia Ptolemaica, que duraria quase 300 anos. Os Ptolomeus mantiveram muitas tradições egípcias, mas também introduziram elementos da cultura grega, criando uma sociedade multicultural, onde conviviam egípcios, gregos, judeus e outros povos. Foi nessa fase final da história do Egito faraônico que surgiu uma das figuras mais famosas da antiguidade, Cleópatra VII. A dinastia Ptolemaica, de origem grega, governou o Egito entre 305 a.C. e Eturere, código, após a morte de Alexandre o Grande. Apesar de sua origem estrangeira, os Ptolomeus adotaram muitas tradições egípcias, inclusive o título de faraó, e patrocinaram cultos aos deuses locais, como Ísis, Osíris e Horus. Alexandria, capital da dinastia, floresceu como um centro de conhecimento, ciência, comércio e cultura. A famosa Biblioteca de Alexandria, idealizada nesse período, se tornou um símbolo da busca humana pelo saber. Entretanto, a dinastia foi marcada por intrigas, rivalidades internas e assassinatos dentro da própria família real. Os Ptolomeus muitas vezes se casavam entre irmãos ou parentes próximos, para manter o sangue puro, o que acabou gerando sucessões confusas e violentas. Em meio a esse cenário turbulento, surgiu a última grande governante do Egito Antigo, Cleópatra VII. Cleópatra nasceu por volta de 69 a.C. e assumiu o trono em 51 a.C., inicialmente como corregente ao lado de seu pai, e depois com seu irmão, com quem também foi forçada a se casar, segundo o costume da dinastia. Mas Cleópatra rapidamente demonstrou habilidade política, inteligência estratégica e carisma. Ao contrário de muitos de seus antecessores, ela aprendeu a língua egípcia e se apresentava como uma verdadeira faraó, ganhando apoio popular. O grande desafio de Cleópatra era manter a independência do Egito diante da crescente expansão de Roma, que já dominava quase todo o Mediterrâneo. Em busca de alianças estratégicas, ela se aproximou do poderoso general romano Júlio César, com quem teve um filho, Césarion. Após o assassinato de César em 44 a. Código, Cleópatra voltou sua atenção a outro líder romano, Marco Antônio. Cleópatra e Marco Antônio formaram uma aliança política e amorosa, o que os colocou em confronto direto com Otaviano, herdeiro adotivo de Júlio César e futuro imperador Augusto. A rivalidade culminou na famosa Batalha de Ácio, em 31 a.C., onde as forças de Otaviano derrotaram a frota de Marco Antônio e Cleópatra. Diante da derrota e do colapso iminente, ambos cometeram suicídio. Com a morte de Cleópatra em 30 a.C., terminou não apenas a dinastia Ptolemaica, mas toda a longa linhagem de faraós que governaram o Egito por mais de 3.000 anos. O Egito foi transformado em província do Império Romano, governado diretamente por representantes de Roma, e perdeu sua autonomia política para sempre. Embora o Egito continuasse sendo uma região importante e rica, sob o domínio romano, e depois sob os bizantinos e os árabes, sua identidade como civilização faraônica chegou ao fim. Os templos foram abandonados, a escrita hieroglífica caiu em desuso, e muito da antiga sabedoria egípcia se perdeu por séculos. Foi apenas com o redescobrimento do Antigo Egito, no século XIX, especialmente após a decifração da Pedra de Roseta, por Jean-François Champollion, que o mundo moderno voltou a compreender a grandeza e a complexidade dessa civilização, que, por milênios, fascinou
e ainda fascina toda a humanidade. A história política e militar do Egito é impressionante, mas para entender plenamente essa civilização, é fundamental olhar para o cotidiano do povo egípcio e a estrutura social que sustentava o império. A sociedade egípcia antiga era profundamente hierarquizada, mas ao mesmo tempo, organizada de forma funcional, o que permitiu ao país manter estabilidade e eficiência por milênios. No topo da pirâmide social estava o faraó, considerado um deus vivo. O representante de Maat menos a ordem cósmica e justiça menos na terra, ele era o governante supremo chefe militar, juiz supremo e sacerdote principal. Sua vontade era considerada lei, e ele era responsável pelo equilíbrio do mundo natural e espiritual. Logo abaixo do faraó vinham os nobres e sacerdotes. Os nobres geralmente ocupavam cargos administrativos de alto escalão, como vizires, primeiros ministros, governadores de províncias nomarcas e generais do exército. Já os sacerdotes cuidavam dos templos e da religião, uma atividade central na vida egípcia. Os templos não eram apenas locais de culto, mas também centros econômicos e educacionais, com imenso poder e riqueza. A classe dos escribas também ocupava uma posição de prestígio. Eram os únicos que sabiam ler e escrever os complexos sistemas de escrita egípcia, como os hieróglifos. Trabalhando para o governo, templos e elite, eles registravam tudo: impostos, julgamentos, transações comerciais, censos populacionais e eventos religiosos. Abaixo desses grupos estavam os artesãos, comerciantes e camponeses. Os artesãos eram muito valorizados, especialmente os que trabalhavam nas tumbas reais e templos, criando pinturas, esculturas, joias e cerâmicas de grande beleza. Os comerciantes mantinham vivas as rotas de troca interna e externa. Já os camponeses eram a base econômica da sociedade. Trabalhavam nas margens férteis do Nilo, cultivando trigo, cevada, linho, frutas e legumes, além de cuidarem de animais como bois, cabras e aves. Na base da sociedade estavam os escravos, que eram geralmente prisioneiros de guerra ou pessoas em condição de servidão por dívidas. Apesar de sua posição inferior, os escravos podiam adquirir certa liberdade, e alguns até ascenderam socialmente ao longo do tempo. A família era o núcleo central da vida egípcia. O casamento era comum e visto como ideal, e embora os homens tivessem mais direitos, as mulheres egípcias tinham uma posição surpreendentemente avançada para a época. Elas podiam possuir propriedades, herdar bens, pedir divórcio e atuar como sacerdotisas ou comerciantes. A religião estava presente em todos os aspectos da vida. Os egípcios acreditavam em dezenas de deuses e deusas, com funções específicas. Ra, o deus do sol; Osíris, deus do submundo e da ressurreição; Ísis, deusa da maternidade; Horus, deus do céu; Thoth, da sabedoria, e muitos outros. Os rituais religiosos, os amuletos e as oferendas eram práticas diárias. A crença na vida após a morte moldava tudo, desde o comportamento moral até a arquitetura das tumbas. Para eles, a existência não acabava com a morte, era apenas uma transição para uma nova vida no além. A religião no Egito Antigo não era apenas uma parte da cultura, menos ela era o próprio alicerce da civilização. Desde os mais humildes camponeses até os poderosos faraós, todos viviam sob a constante influência das crenças religiosas, que explicavam a criação do mundo, as forças da natureza e o destino da alma após a morte. O panteão egípcio era vasto e cheio de simbolismos. Os deuses assumiam formas humanas, animais ou mistas. Cada cidade tinha sua divindade principal, mas algumas se tornaram veneradas em todo o Egito. Um dos mais importantes era Ra, o deus Sol, criador de todas as coisas, que viajava pelo céu durante o dia, em sua barca solar, e, à noite, atravessava o mundo subterrâneo para renascer a cada manhã. Outro pilar da religião egípcia era o mito de Osíris. Segundo a lenda, Osíris foi um rei justo assassinado por seu irmão 7 dias do caos. Depois de ter seu corpo esquartejado e espalhado, ele foi reconstituído por sua esposa, a deusa Ísis, que lhe deu um filho, Horus. Osiris tornou-se então o senhor do submundo, enquanto Horus vingou o pai derrotando Sete e tornou-se o símbolo do poder real na terra. Esse mito moldava diretamente a visão egípcia da morte e da ressurreição. Acreditava-se que, assim como Osíris, todos os seres humanos poderiam alcançar a vida eterna, menos desde que passassem com sucesso pelo julgamento de sua alma no além. Esse julgamento era feito por Anubis, deus com cabeça de chacal, que pesava o coração do falecido contra a pena de Maat, símbolo da verdade e da justiça. Se o coração estivesse mais leve,
o morto era conduzido ao paraíso. Se fosse mais pesado, era devorado pela criatura Amit, sendo condenado à destruição eterna. Por isso, os egípcios davam tanta importância à mumificação. A preservação do corpo era essencial para que a alma pudesse reconhecê-lo e viver novamente. O processo era longo e complexo, envolvendo a retirada dos órgãos internos, a secagem com natrão, um tipo de sal, a envoltura com faixas de linho e a deposição do corpo em um sarcófago. Além disso, o morto precisava de um túmulo bem decorado, com textos, imagens, oferendas e amuletos de proteção. Muitos túmulos continham o chamado Livro dos Mortos, uma coletânea de fórmulas mágicas e orientações para ajudar o espírito na jornada pelo mundo subterrâneo. Os templos também desempenhavam papel fundamental. Não eram abertos ao público como hoje, mas funcionavam como casa dos deuses na terra. Os sacerdotes realizavam rituais diários em nome da população, oferecendo comida, incenso e música às divindades. O templo era visto como um microcosmo do universo, e cada parte dele representava um aspecto da criação. A religiosidade egípcia era profundamente prática, voltada tanto à manutenção da ordem natural quanto à garantia da eternidade espiritual. A fé egípcia moldou não só a arquitetura e a arte, mas também a forma como esse povo pensava, agia e interpretava o mundo ao seu redor. Uma das contribuições mais notáveis do Antigo Egito para a humanidade foi o desenvolvimento de um sistema de escrita complexo e altamente simbólico, conhecido como escrita hieroglífica. Essa escrita não só permitiu o registro da história, da religião e da administração egípcia, como também revelou ao mundo moderno os pensamentos, valores e sonhos de um povo milenar. Os hieróglifos eram compostos por mais de 700 sinais diferentes representando sons, palavras e ideias. Alguns caracteres eram fonéticos como as letras de um alfabeto. Outros eram ideogramas, representavam objetos ou conceitos. E havia ainda determinativos sinais que indicavam a categoria da palavra. Essa combinação tornava a leitura complexa e exigia anos de estudo. Por isso, apenas uma pequena elite dominava a arte da escrita, os escribas. Ser escriba era uma profissão de prestígio, que abria portas para cargos na administração, nos templos e no exército. Desde jovens, os aspirantes a escriba eram treinados em escolas especiais, onde copiavam textos sagrados, poemas, leis e registros comerciais. Muitos deixaram frases orgulhosas sobre a importância de seu ofício, como: a caneta é melhor que a espada. Além dos hieróglifos usados principalmente em monumentos, templos e tumbas, os egípcios também desenvolveram duas formas simplificadas de escrita: o hierático e, mais tarde, o demótico. O hierático era uma versão cursiva usada em documentos administrativos e religiosos. Já o demótico, surgido no período tardio, era ainda mais simplificado e usado em contratos, cartas e registros cotidianos. Os egípcios escreviam principalmente em papiros, folhas feitas a partir da planta de mesmo nome. Abundante às margens do Nilo, o caule da planta era cortado em tiras finas, prensado, seco e colado, formando folhas flexíveis que podiam ser enroladas como rolos. Esses rolos de papiro eram usados em templos, escritórios do governo e até em casas de famílias alfabetizadas. Infelizmente, por serem frágeis, muitos papiros se perderam com o tempo, restando apenas os que foram preservados em condições especiais, como em tumbas ou em regiões desérticas. Também usavam outros suportes para escrever, como fragmentos de cerâmica, ostracas, madeira, couro e até paredes de pedra. Os textos variavam desde leis e contabilidade até poemas de amor, histórias fictícias, ensinamentos morais e fórmulas mágicas. A escrita era considerada um dom divino. Os egípcios acreditavam que o deus Thoth, representado como um homem com cabeça de íbis, era o criador da escrita e o patrono dos escribas. Ele também era associado à sabedoria, à matemática e à justiça. Durante séculos, a escrita egípcia permaneceu um mistério para o mundo moderno. Foi apenas no século XIX, com a descoberta da Pedra de Roseta, menos que trazia o mesmo texto em grego, demótico e hieróglifos que os estudiosos conseguiram decifrar lá. O francês Jean-François Champollion liderou esse feito histórico em 1822, abrindo as portas para o renascimento da egiptologia. Graças à escrita, muito do que sabemos hoje sobre o Egito Antigo pôde ser recuperado e compreendido. A arquitetura do Egito Antigo é uma das mais impressionantes heranças deixadas por essa civilização. Suas obras monumentais não apenas resistiram ao tempo, como se tornaram símbolos eternos de poder, religiosidade e engenhosidade. Os egípcios não construíam apenas para o presente. Suas estruturas eram pensadas para a eternidade.
as mais icônicas construções do Egito são, sem dúvida, as pirâmides. Essas gigantescas tumbas reais foram erguidas principalmente durante o Antigo Império, sendo a pirâmide de Quéops, em Gizé, a mais famosa. Originalmente com cerca de 147 metros de altura, ela foi a estrutura mais alta do mundo por quase 4.000 anos. Ao lado dela estão as pirâmides de Quefren e Mequerinos, além da enigmática esfinge, com corpo de leão e rosto humano, símbolo de vigilância e poder. A construção dessas pirâmides exigiu um nível impressionante de organização. Milhares de trabalhadores, incluindo camponeses recrutados durante as cheias do Nilo, transportavam blocos de pedra pesando toneladas por quilômetros. Não há evidências confiáveis de que escravos foram usados em larga escala, como muitas vezes se pensou. Na verdade, a maioria dos envolvidos era composta por trabalhadores especializados e bem alimentados. Com o tempo, os egípcios passaram a adotar estilos de construção menos visíveis, mas igualmente grandiosos. Durante o Novo Império, os faraós passaram a ser enterrados no Vale dos Reis, próximo a Tebas, atual Luxor. Esse local, escavado em rochas, abrigava túmulos decorados com pinturas coloridas e textos religiosos, como o Livro dos Mortos, o Livro das Cavernas e o Livro d'Anduat. O túmulo mais famoso do vale é o de Tutankhamon, encontrado praticamente intacto em 1922 além das tumbas. Os egípcios ergueram templos colossais para homenagear seus deuses. Entre os mais impressionantes está o Templo de Karnak, dedicado a Amon-Ra. Este complexo de templos, santuários, obeliscos e lagos sagrados era tão extenso e decorado que foi construído ao longo de mais de 1.500 anos por diversos faraós. As colunas gigantes da Sala Hipostila, com até 23 metros de altura, são um exemplo da grandiosidade egípcia. Outro templo marcante é o Templo de Luxor, também em Tebas, ligado a Karnak por uma avenida de esfinges. Mais ao sul, nas fronteiras com a Núbia, está o espetacular Templo de Abu Simbel, construído por Ramsés II, esculpido na montanha, com estátuas do 20 metros de altura do próprio faraó. O templo foi feito para demonstrar poder e impressionar povos estrangeiros. Curiosamente, ele teve que ser realocado na década de 1960 para não ser submerso pelas águas da represa de Assuã. Os egípcios também construíam obeliscos, palácios, fortalezas, diques e canais. Usavam principalmente calcário, arenito e granito, com técnicas que, embora simples em aparência, eram incrivelmente eficazes. Cada pedra era colocada com precisão milimétrica, e muitas construções se alinham com impressionante exatidão aos astros e pontos cardeais. Essas obras não eram apenas demonstrações de poder. Elas eram portais entre o mundo dos vivos e o dos deuses. E por isso, foram feitas para durar para sempre, muito além das pirâmides e dos templos. Os antigos egípcios se destacaram por seus profundos conhecimentos científicos, especialmente em áreas como astronomia, matemática, medicina, engenharia e agricultura. A civilização egípcia foi uma das mais avançadas de seu tempo e influenciou o mundo antigo com seus saberes práticos e teóricos. Começando pela astronomia, os egípcios observavam atentamente os céus. Eles identificaram constelações, acompanharam o movimento do Sol e das estrelas e criaram um calendário solar de 365 dias muito semelhante ao que usamos hoje. Esse calendário era essencial para prever as cheias do Nilo, fenômeno vital para a agricultura. Dividido em 3 estações de 4 meses cada inundação, plantio e colheita, o ano egípcio guiava o trabalho nos campos e os principais festivais religiosos. Na matemática, os egípcios já utilizavam operações de adição, subtração, multiplicação e divisão há mais de 4.000 anos. Eles tinham um sistema numérico baseado em potências de 10 e eram capazes de resolver problemas complexos, envolvendo frações, geometria e álgebra rudimentar. Esses conhecimentos eram aplicados não só em construções monumentais, mas também na demarcação de terras, contabilidade e tributação. A engenharia egípcia impressiona até hoje. Eles ergueram estruturas colossais sem uso de máquinas modernas. Sabiam transportar blocos de pedra enormes, escavar túneis, construir rampas, calcular ângulos e nivelar terrenos com extrema precisão. Tudo isso mostra uma aplicação prática de física e geometria que exigia profundo conhecimento técnico, mesmo sem teorias formais, como conhecemos hoje. Outro destaque do Egito Antigo foi a medicina. Os egípcios foram os primeiros a tratar a medicina como uma prática sistematizada. Escribas registraram tratamentos, diagnósticos e cirurgias em papiros médicos, como o papiro de Ebers e o papiro de Edwin Smith. Eles conheciam bem a anatomia humana, resultado das práticas de embalsamamento
e realizavam cirurgias simples, como suturas e drenagens. Utilizavam mais de 700 substâncias entre plantas, minerais e produtos de origem animal, como medicamentos. Muitos desses remédios eram combinados com rituais religiosos, pois os egípcios acreditavam que a saúde também dependia do equilíbrio espiritual. Deuses como Sekhmet, deusa da guerra e das doenças, Thoth, deus da sabedoria e da cura, e Isis eram invocados nos tratamentos. No campo da agricultura, os egípcios foram mestres no aproveitamento das cheias do Nilo. Eles criaram um sofisticado sistema de irrigação com canais, diques e represas, além de instrumentos como o shaduf, usado para elevar a água até os campos. Os principais cultivos incluíam trigo, cevada, linho, cebola, figo e uva. Também criavam animais como bois, ovelhas, cabras e aves domésticas. O conhecimento no Egito Antigo não era separado por áreas como fazemos hoje. Ciência, religião, arte e política formavam um todo indivisível. O saber era visto como algo sagrado, um dom dos deuses, transmitido por gerações para manter a ordem divina no mundo. Ao contrário de muitas civilizações antigas, o Egito Antigo oferecia às mulheres uma posição social notavelmente avançada. Elas não apenas podiam ser mães, esposas e camponesas, mas também desempenhavam papéis importantes na administração, na religião e até na política. A sociedade egípcia via a mulher como parceira do homem na manutenção da ordem cósmica e familiar, o que refletia nas leis e na cultura do país. As egípcias tinham direitos legais, que não eram comuns em outras culturas da época. Podiam possuir terras, abrir negócios, assinar contratos, herdar bens e participar de processos judiciais, tanto como autoras, quanto como rés ou testemunhas. Elas também podiam se divorciar, e o casamento era entendido mais como um contrato do que como uma submissão da mulher ao homem. Em muitos casos, os acordos de casamento garantiam que, em caso de separação, a esposa teria direito aos seus bens. No campo religioso, a presença feminina era marcante. Muitas mulheres serviam como sacerdotisas, especialmente nos cultos a deusas, como Isis, Hathor e Bastet. Algumas tinham funções administrativas dentro dos templos e eram responsáveis por cerimônias, músicas e danças sagradas. Um dos títulos mais respeitados era o de esposa do deus. Especialmente ligado ao culto de Amon em Tebas, mulheres que detinham esse título acumulavam prestígio e riqueza, exercendo papel quase político. Na realeza, as mulheres também podiam ter papel central. Embora o Egito fosse uma sociedade patriarcal, em termos de herança do trono, houve momentos em que mulheres assumiram o poder supremo, como faraós. A mais célebre foi Hatshepsut, que governou com sabedoria e competência por mais de 2 décadas durante o Novo Império. Para se afirmar no trono, ela usou títulos masculinos. Vestiu-se como homem em cerimônias oficiais, e foi representada com barba postiça nos monumentos, não por negação de seu gênero, mas para simbolizar a autoridade do cargo. Outra figura notável foi Cleópatra VII, a última governante do Egito independente. Embora tenha vivido durante o domínio grego dos Ptolomeus, Cleópatra encarnava o espírito das antigas rainhas egípcias. Ela dominava vários idiomas, era estrategista política e conduziu alianças internacionais que marcaram profundamente a história do Mediterrâneo. Sua morte representou o fim definitivo da era dos faraós. As mulheres também estavam presentes na literatura, na música, nas artes, na educação dos filhos e na vida cotidiana com muito mais protagonismo do que se costuma imaginar. Nos papiros e túmulos, vemos representações de mulheres lendo, tocando instrumentos, participando de festas religiosas e até acompanhando seus maridos nas caçadas. Mesmo que não houvesse igualdade plena entre os gêneros, o Egito Antigo oferecia às mulheres um grau de respeito, proteção legal e autonomia surpreendentes para a época. Isso contribuía para uma sociedade mais estável, onde as funções masculina e feminina eram vistas como complementares, menos ambas essenciais para manter Maat, a ordem universal. A economia do Egito Antigo era essencialmente agrícola, baseada na fertilidade das margens do rio Nilo, mas também envolvia mineração, artesanato e um comércio ativo, tanto interno quanto com outras regiões do mundo antigo. O Egito era, de fato, uma das economias mais organizadas da antiguidade, sustentada por um Estado forte e centralizador, que coordenava e controlava boa parte da produção e distribuição de bens. O grande motor econômico era o ciclo das cheias do Nilo. Todos os anos, entre julho e outubro, o rio transbordava, cobrindo as planícies com uma camada de lodo negro, rico em nutrientes. Isso permitia colheitas abundantes, especialmente de trigo e cevada, que eram a base da alimentação, e também usados como moeda de troca,
e pagamento de impostos. Esses alimentos não serviam apenas para consumo. O trigo egípcio era altamente valorizado e exportado para diversas regiões, inclusive para cidades-estado do Oriente Próximo. O Estado egípcio coletava impostos sobre a produção agrícola, menos muitas vezes em forma de grãos, e armazenava em grandes celeiros reais. Esses grãos também eram usados para alimentar trabalhadores, soldados e funcionários do governo. O sistema de impostos era administrado por escribas, que faziam censos, registravam safras e organizavam o transporte dos produtos. Esse controle permitia ao faraó manter reservas em tempos de escassez e alimentar grandes projetos, como a construção de templos e pirâmides. Além da agricultura, o Egito possuía atividades de mineração e pedreiras, especialmente nas regiões desérticas ao leste e sul do país. De lá vinham ouro, cobre, turquesa, granito, alabastro e outras pedras valiosas. O ouro da Núbia era particularmente importante e tornava o Egito um centro de riqueza invejado por outros impérios. A produção artesanal também era vital para a economia. Oficinas de cerâmica, tecelagem, carpintaria, joalheria e metalurgia estavam espalhadas por todo o país. Os artesãos, embora pertencentes à classe média ou baixa, eram respeitados por sua habilidade e podiam obter prestígio ao trabalhar em grandes projetos reais ou religiosos. No campo do comércio, o Egito era um grande polo. Internamente, as trocas ocorriam principalmente por escambo, já que não havia moeda corrente até o período tardio. Externament. O Egito mantinha rotas comerciais com Núbia, Líbia, Síria, Palestina, Mesopotâmia e até com o Mar Vermelho, via terra ou por barcos ao longo do Nilo, e das rotas costeiras. Produtos como incenso, ébano, marfim, peles exóticas, azeite, vinho e madeira, especialmente cedro do Líbano, eram importados, enquanto o Egito exportava ouro, papiro, linho, grãos e artefatos. A Terra de Ponte, um destino comercial enigmático ao sul do Egito, era famosa por fornecer perfumes, mirra e animais exóticos. Hatshepsut liderou uma famosa expedição até lá, documentada em baixo relevo no templo de Deir el-Bahari. A administração econômica centralizada, a fertilidade natural do território e a posição geográfica privilegiada fizeram do Egito uma das potências econômicas mais duradouras do mundo antigo. Embora o Egito seja frequentemente lembrado como uma civilização dedicada à arte, à religião e à arquitetura monumental, os faraós também souberam utilizar a força militar para proteger suas fronteiras, expandir seu território e afirmar sua autoridade. Ao longo dos séculos, o exército egípcio evoluiu de milícias locais rudimentares para uma força militar profissionalizada e respeitada no mundo antigo. Nos primeiros períodos da história egípcia, o exército era composto por milicianos recrutados entre os camponeses, convocados quando necessário. Esses homens usavam armas simples, como lanças, machados de pedra e escudos de madeira. A estrutura militar ainda era bastante informal, e as guerras geralmente ocorriam em pequena escala, focadas em disputas por fronteiras ou controle de rotas comerciais. Com o tempo, especialmente a partir do Médio Império, o Egito passou a ter um corpo militar mais estruturado, com oficiais designados e campanhas organizadas. Mas foi no Novo Império que o exército egípcio atingiu seu auge, tornando-se uma força poderosa e profissional. Isso se deu, em grande parte, após a invasão dos Hicsos, que introduziram o cavalo e o carro de guerra no Egito. Os egípcios logo assimilaram e aperfeiçoaram essa tecnologia, o que revolucionou sua capacidade de combate. Sob faraós como Tutmés III Amenófis II e Ramsés II, o exército egípcio tornou-se um instrumento de dominação e conquista. Campanhas militares bem planejadas estendiam os domínios do Egito para Núbia, Líbia, Palestina, Síria e além. O objetivo dessas campanhas nem sempre era conquistar e ocupar territórios, mas garantir a submissão de povos vizinhos e a obtenção de tributos e riquezas. O exército era composto por infantaria leve e pesada, arqueiros, carros de guerra com 2 homens, um para conduzir e outro para disparar flechas ou lanças, além de corpos auxiliares estrangeiros. As armas incluíam espadas curtas ropesh, lanças, arcos compostos e massas de combate. O uso do bronze permitiu a fabricação de armamentos mais eficazes. A guerra, no entanto, também tinha um forte aspecto ritual e simbólico. O faraó era visto como campeão da ordem Maat contra o caos Sfete. Derrotar inimigos era uma forma de reafirmar seu papel como protetor do Egito e servo dos deuses. Em relevos e pinturas, os faraós são frequentemente representados esmagando inimigos sob os pés ou golpeando-os com massas, uma iconografia que reforçava sua autoridade. Além do combate,
O exército também atuava como força de trabalho em grandes construções, mantinha a ordem nas províncias e controlava as rotas comerciais. Os soldados bem-sucedidos podiam ganhar recompensas, terras, escravos e status, o que tornava a carreira militar atrativa, especialmente durante o Novo Império. Com o passar do tempo, o Egito passou a depender cada vez mais de mercenários estrangeiros, como líbios, núbios, asiáticos e até gregos, especialmente nos períodos de decadência. Isso refletia tanto a ampliação dos contatos internacionais, quanto a fragilidade interna, que impedia o recrutamento de um exército puramente egípcio. Mesmo sendo uma civilização voltada à estabilidade, o Egito sempre soube usar a guerra como instrumento de poder e preservação de seu legado. A cultura egípcia antiga foi uma das mais marcantes da história da humanidade. Rica em simbolismo, beleza e significado espiritual, ela se expressou principalmente por meio da arte, da música, da literatura e da arquitetura, sempre voltadas à manutenção da ordem Ma'at e à ligação com o divino. Tudo no Egito Antigo tinha um propósito e raramente era apenas decorativo. A arte egípcia seguia convenções muito bem definidas. Nas pinturas e baixos relevos, por exemplo, as figuras humanas eram representadas em um estilo característico, a cabeça e as pernas de perfil, mas o tronco e os olhos de frente. Esse estilo não era por falta de técnica, mas sim por questões simbólicas e religiosas. Mostrar o corpo da forma mais completa possível era, para os egípcios, uma maneira de garantir a vida eterna à imagem. A arte egípcia estava intimamente ligada à religião e à vida após a morte. As tumbas eram decoradas com cenas do cotidiano, oferendas, rituais, deuses e símbolos mágicos. Os artistas retratavam a colheita, festas, caçadas, danças, banquetes e cerimônias. Tudo com cores vivas feitas a partir de pigmentos naturais. Embora muitas obras não fossem assinadas, sabe-se que os artistas e artesãos eram valorizados, principalmente os que trabalhavam para o faraó. Na escultura, os egípcios produziram estátuas colossais e também pequenas figuras votivas. Os faraós eram retratados com feições idealizadas, nunca velhos ou fracos, para simbolizar seu poder eterno. Deuses eram representados com cabeça de animais menos como Anubis chacal, Ra-Falcão, Tote-Ibis menos, ou com corpo humano e atributos simbólicos. A famosa escultura da rainha Nefertiti, com seus traços delicados e perfeitos, é um exemplo da sensibilidade artística do período amarniano. Entre os símbolos egípcios mais conhecidos está o Enri, a cruz ansada, que representa a vida eterna. Outro é o olho de Horus, símbolo de proteção e cura. O escaravelho, ligado ao deus Repri, representava o renascimento e era usado como amuleto em joias e tumbas. A coroa dupla simbolizava a união do Alto e do Baixo Egito, e o cetro Oz indicava poder e autoridade divina. A literatura egípcia também floresceu, registrada em papiros, ostracas e paredes de templos. Incluía mitos, poemas, instruções morais, hinos aos deuses e até histórias de ficção, como os contos de Sinui e do Náufrago. Os textos eram usados para ensinar valores como lealdade, humildade, sabedoria e respeito aos deuses e aos ancestrais. A música e a dança tinham papel central nas celebrações religiosas e nos momentos de lazer. Instrumentos como harpas, flautas, tambores e sistros, um tipo de chocalho sagrado, eram comuns. Dançarinas e músicos eram presença constante em banquetes e rituais. A cultura egípcia, apesar de profundamente religiosa, também valorizava a alegria, a beleza e o prazer de viver. O equilíbrio entre o espiritual e o material fazia parte da essência do pensamento egípcio. E essa visão moldou uma civilização que viveu com os olhos voltados para a eternidade, mas sem deixar de celebrar a vida no presente. Apesar de sua longevidade extraordinária, o Egito Antigo não foi imune ao declínio político e cultural. A partir do terceiro período intermediário, por volta de 1070 a.C., o poder dos faraós começou a enfraquecer, dando lugar a divisões internas, invasões estrangeiras e perda de autonomia. Esse longo processo culminaria com a transformação do Egito em província de vários impérios sucessivos. Os primeiros sinais do declínio surgiram com a fragmentação do poder entre diferentes centros, como Tebas, Tanis e o delta do Nilo. O sumo sacerdote de Amon passou a ter tanto poder quanto o próprio faraó, gerando uma espécie de governo dual. Além disso, o país sofreu invasões de líbios, assírios, e mais tarde, foi conquistado pelos persas. Em 332 a.C., o Egito foi tomado por Alexandre, o Grande,
marcando o fim definitivo da soberania egípcia. Após a morte de Alexandre, um de seus generais, Ptolomeu I, e assumiu o controle e fundou a dinastia ptolemaica, que governou até 30 a. Códigos ptolomeus eram gregos, mas adotaram muitos costumes egípcios para legitimar seu poder, inclusive se proclamando faraós e construindo templos em estilo tradicional. Durante esse período, a cidade de Alexandria tornou-se um dos maiores centros culturais e científicos do mundo antigo. A famosa Biblioteca de Alexandria atraiu estudiosos de todo o Mediterrâneo, e o museu da cidade foi um verdadeiro berço do saber, com avanços em matemática, astronomia, medicina e filosofia. O último capítulo da história do Egito como nação independente foi protagonizado por Cleópatra VII, que tentou manter a autonomia do país por meio de alianças com figuras centrais da política romana, como Júlio César e Marco Antônio. Com a derrota na Batalha de Ácio e sua morte em 30 a. Código, o Egito foi definitivamente anexado por Roma e transformado em província imperial. Mesmo após perder sua autonomia, a herança egípcia não desapareceu. Muitos dos antigos templos continuaram funcionando sob controle romano, e a arte egípcia influenciou estilos arquitetônicos e decorativos do mundo greco-romano. A fusão entre elementos egípcios, gregos e romanos gerou um período cultural rico e único. Por séculos, entretanto, os mistérios do Egito Antigo ficaram adormecidos, com seus textos ilegíveis e seus símbolos incompreendidos. Foi só no século XIX, com a decifração dos hieróglifos por Jean-François Champollion, após o estudo da Pedra de Roseta, menos que os segredos das pirâmides, dos templos e dos papiros começaram a ser desvendados. O surgimento da egiptologia como ciência transformou nossa compreensão da antiguidade. Hoje, o Egito é sinônimo de fascínio, descoberta e grandeza. Museus ao redor do mundo preservam seus artefatos, pesquisadores continuam a escavar seus sítios arqueológicos, e milhões de turistas visitam anualmente suas paisagens sagradas. O Egito Antigo pode ter desaparecido como império, mas seu legado continua vivo. Ele fala conosco por meio da pedra, da escrita, da arte e do mito, testemunhos eternos de uma das civilizações mais grandiosas que já existiu. Após séculos de esquecimento e mitificação, o Egito Antigo começou a emergir novamente para o mundo moderno durante o século XVIII e XIX, em meio ao espírito iluminista e às grandes explorações científicas da Europa. Esse processo de redescoberta marcou o nascimento da egiptologia, uma ciência dedicada a desvendar os segredos dessa civilização milenar. O marco inicial da egiptologia moderna foi a expedição de Napoleão Bonaparte ao Egito. Em 1798, embora com intenções militares e geopolíticas, a campanha levou junto um grupo de mais de 150 cientistas, engenheiros, desenhistas e estudiosos. Eles catalogaram monumentos, copiaram inscrições e publicaram a monumental obra Descrição do Egito, que despertou enorme interesse pelo passado egípcio na Europa. Durante essa expedição, foi descoberta a Pedra de Roseta, um artefato fundamental para a decifração dos hieróglifos. Datada de 196 a. A pedra trazia o mesmo texto em 3 línguas: grego antigo, escrita demótica e hieróglifos. Foi o francês Jean-François Champollion, em 1822, quem finalmente quebrou o código, provando que os hieróglifos combinavam sinais fonéticos e ideogramas. Sua conquista permitiu que os textos egípcios finalmente falassem novamente. Com o avanço da egiptologia, escavações arqueológicas sistemáticas começaram a revelar maravilhas, até então enterradas nas areias do tempo. No final do século XIX e início do XX, estudiosos como Flinders Petrie, Auguste Mariette, Carol Lepsius e Howard Carter desenterraram templos, tumbas e cidades inteiras. O momento mais simbólico dessa era foi a descoberta do túmulo de Tutankhamon, em 1922, por Howard Carter e financiado por Lord Carnarvon. A tumba, quase intacta, continha mais de 5,0 objetos preciosos, entre eles a icônica máscara funerária de ouro do jovem faraó. O achado causou uma comoção mundial e reavivou o interesse pelo Egito de forma intensa, influenciando até o design, a moda e a cultura pop da década de 1920. Desde então, as descobertas não pararam. Templos como Abu Simbel Luxor e Karnak passaram por restaurações. A Unesco liderou esforços para preservar monumentos ameaçados, como a realocação de Abu Simbel durante a construção da represa de Assuan, nos anos 1960, no século XXI, com o uso de tecnologias modernas como radares de penetração no solo, escaneamentos 3D, drones e tomografias em múmias.
Os estudos egiptológicos entraram numa nova fase. Novas teorias e achados continuam a reformular o que se sabe sobre a política, religião, medicina e vida cotidiana no Egito Antigo. O Egito moderno, por sua vez, reconhece o valor imenso de seu passado. O recém-inaugurado Grande Museu Egípcio GEM, próximo às pirâmides de Gizé, promete ser o maior museu arqueológico do mundo, com acervo impressionante e tecnologia de ponta. A egiptologia não é mais apenas europeia. Há cada vez mais arqueólogos egípcios, liderando escavações e preservando o próprio patrimônio. O fascínio pelo Egito continua forte. A cada nova descoberta, essa antiga civilização revive, renovando seu papel como ponte entre o passado e o presente, entre o mistério e o conhecimento. Poucas civilizações na história deixaram um legado tão profundo e duradouro quanto o do Antigo Egito, mesmo após mais de 3.000 anos de existência e outros 2.000 de silêncio. Seus símbolos, ideias, monumentos e mistérios continuam vivos no imaginário coletivo da humanidade. O Egito Antigo transcendeu o tempo e permanece como um dos maiores símbolos de grandiosidade, espiritualidade e conhecimento já produzidos pelo ser humano. O impacto da civilização egípcia é visível em diversos aspectos da cultura global. A arquitetura monumental egípcia, com suas colunas maciças, obeliscos, pirâmides e complexos religiosos, influenciou diretamente o estilo de construções em Roma, na Renascença, e até na arquitetura neoclássica moderna. Elementos como a simetria, a durabilidade das estruturas e a orientação astronômica seguem inspirando engenheiros e arquitetos até hoje. A arte egípcia, com seus códigos visuais marcantes, também continua a fascinar. Suas representações simbólicas, seus padrões geométricos e sua paleta de cores influenciaram desde o Art Deco até o design contemporâneo. Figuras como a máscara de Tutankhamon ou a escultura de Nefertiti tornaram sei icones visuae universes. No campo da religião e filosofia, o Egito contribuiu com ideias que ultrapassaram fronteiras. Conceitos como a vida após a morte, o julgamento da alma, a balança moral e o renascimento espiritual influenciaram religiões posteriores, incluindo o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. A visão egípcia de mundo era profundamente espiritual, e sua busca por equilíbrio, representada por Maat, continua sendo relevante até os dias de hoje. A escrita e o conhecimento científico também são parte de seu legado. A invenção do papiro como suporte de escrita, a estrutura de linguagem simbólica nos hieróglifos e os registros médicos, matemáticos e astronômicos tornaram-se fundamentos para outras culturas e civilizações. O Egito preservou o saber por milênios, mesmo quando outros povos ainda não tinham sequer desenvolvido a escrita. Além disso, o Egito nos deixou uma compreensão valiosa sobre a complexidade das sociedades humanas. Ele nos mostra que é possível criar uma civilização rica, diversa, hierarquizada e ao mesmo tempo profundamente conectada com a natureza, o divino e a coletividade. O culto à memória, a preservação do passado e a valorização dos ancestrais são traços que continuam a nos ensinar. Atualmente, o Egito Antigo se mantém como uma das maiores fontes de inspiração e curiosidade do mundo moderno, seja em salas de museu, em livros, documentários, jogos, filmes ou nas areias que ainda escondem tesouros não revelados. O Antigo Egito continua a sussurrar histórias de faraós, deuses, escribas e construtores. Ao estudá-lo, nós não apenas olhamos para o passado, olhamos para dentro de nós mesmos, em busca de sentido, continuidade e sabedoria. O Egito Antigo não é apenas uma civilização que existiu, é uma herança viva da humanidade, uma ponte entre o mundo terreno e o eterno.